Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu espero que esteja tudo bem com a sua vida. Estou parando aqui esse tempo para a gente falar um pouquinho sobre a palavra desse Deus tão maravilhoso, desse Deus que cuida de nós, desse Deus que nos edifica todos os dias, desse Deus que transforma a nossa vida e nos conduz à vida eterna. Para Ele seja dada toda a glória, eternamente. Amém. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o livro de Daniel, o livro do profeta Daniel. Ele é um livro do Antigo Testamento, um livro que tem 12 capítulos. E não é dos maiores livros, mas é um livro que contém muita sabedoria. É um livro muito rico em profecias, das quais uma parte já se cumpriu e outras ainda estão em andamento e se cumprirão a seu tempo. E hoje eu vou falar sobre o capítulo 1 do livro de Daniel. O contexto da vida e do livro de Daniel é no início, durante o cativeiro babilônico. Foi o cativeiro no qual a Babilônia invadiu Israel. E por que a Bíblia conta, segundo a Bíblia, qual foi o motivo que levou a Babilônia a invadir e vencer Israel? Desobediência a Deus. Engraçado que o livro de Daniel ele vem logo na sequência do livro do profeta Jeremias. E Jeremias passou mais de 20 anos profetizando ao povo, mandando o povo se arrepender dos seus pecados, dizendo que eles se voltassem a Deus, repreendendo as pessoas principalmente pela quebra do primeiro mandamento. No tempo de Jeremias, as pessoas estavam adorando outros deuses. E o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Onde é que está escrito o primeiro mandamento? Lá em Êxodo capítulo 20. Você pode consultar aí na sua casa e abrir a sua Bíblia, o primeiro mandamento. E nos tempos de Jeremias, o povo estava quebrando cabalmente o primeiro mandamento, e Jeremias, por mais de 20 anos, falou àquele povo que não queria se arrepender, foi duramente perseguido, quase o mataram por diversas vezes, inclusive de fome, e o povo não se arrependeu. Estavam com o coração endurecido até que Deus, de fato, permitiu que a Babilônia invadisse o território de Israel, e é nesse contexto que o povo de Israel é levado cativo, é levado escravo contra a sua vontade. E Daniel, o profeta Daniel, foi no meio desse povo. A Babilônia invadiu. O livro de Daniel começa dizendo que o rei era o rei Jeoaquim, e que o rei da Babilônia cercou Jerusalém. Cercou para invasão, estratégia de guerra antiga. Eles cercavam, sufocavam os reinos, e os reinos não tinham, acabavam até acabar o suprimento, o alimento, e assim a Babilônia prevaleceu e levou várias pessoas escravas contra a sua vontade para a Babilônia. E aí o rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, conta a Bíblia que ele mandou buscar os melhores jovens de Judá, de Israel, para lhe servirem no palácio real. E conta a Bíblia que ele queria jovens bonitos, jovens saudáveis e jovens inteligentes.
para levar à Babilônia, para servi-lo. Só que antes de servir ao rei, esses jovens que tinham que ter essa boa aparência, que tinham que ser inteligentes, eles tinham que passar por um curso, um treinamento de 3 anos. E dentre os jovens que foram levados, estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eram todos jovens que se enquadravam nessas características, que interessavam ao rei da Babilônia, e eram todos jovens da tribo de Judá, que era uma das 12 tribos de Israel. E esses jovens tinham nomes israelitas, nomes que glorificavam a Deus. Na nação de Israel, geralmente não se escolhe o nome de qualquer jeito. Os nomes têm a ver com o Deus a quem eles servem, o Deus Criador. E não foi diferente com esses jovens. O nome de Daniel, Deus é o meu juiz. O nome Ananias significa o Senhor é graça. O nome Misael significa quem é Deus. O nome Azarias significa o Senhor socorre. Então esses 4 jovens eram jovens israelitas, servos de Deus, no meio de um cativeiro, tinham acabado de ser dominados, foram levados forçadamente para o território da Babilônia. E eles foram. E conta a Bíblia que quando chegou lá, o rei fez questão de mudar o nome desses jovens. E disse: agora eles vão comer aqui dos alimentos da Babilônia, das iguarias do palácio. Eles vão comer da mesma comida que eu como e eles vão beber da mesma bebida que eu bebo. E o rei mudou o nome desses jovens que tinham a ver com o Deus de Israel, o Deus da criação, e mudou o nome para deuses da Babilônia. E a Babilônia, no contexto bíblico, representa o politeísmo, a crença em muitos deuses, o que nós cremos que é pecado, segundo os mandamentos do Deus da Bíblia, do Deus da criação, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. O primeiro mandamento de Deus é: não terás outros deuses diante de mim. E aqui a gente fala sobre uma grande estratégia, uma principal estratégia do diabo, de Satanás, que é roubar a identidade dos filhos de Deus. Fazer com que os filhos de Deus pensem que não são filhos de Deus. Fazer com que eles se esqueçam de quem eles são. E se eu não sei quem eu sou, meu amigo, tudo que me apresentarem, tudo que falarem sobre mim, eu abraço. Tudo que as pessoas disserem que eu sou, eu vou acreditar que eu sou, porque eu não sei quem eu sou. Então eu vou acabar sendo definido por outras pessoas. Agora, se eu sei quem eu sou, se eu tenho a minha identidade firmada em Deus, aí eu não escuto qualquer conversa que chega até mim, eu não ouço toda voz, eu não... Pelo contrário, as vozes que querem me distanciar do propósito de Deus para a minha vida, eu repreendo, eu mando embora. Porque quem me domina, quem determina a minha vida e o que acontece na minha vida é a palavra de Deus, é o Deus em que eu creio. Então aqui, a Babilônia, o rei da Babilônia, que espiritualmente representam o mundo espiritual, o império das trevas de Satanás, foi que o rei da Babilônia fez, mudou a identidade desses 4 servos de Deus. Daniel teve o seu nome mudado para Beltesazar. Bel
de Beltesazar, era um dos deuses da Babilônia. O Ananias teve o seu nome mudado para Sadraque, o outro para Mesaque e o outro para Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego. Abednego é também um nome em referência a um outro deus babilônio, Nego ou Nebo, né? Abednego é o nome. E eles mudaram seus nomes, só que esses 4 jovens, eles tomaram uma firme decisão. Quando foi que aconteceu essa estratégia do diabo também de querer mudar a identidade dos filhos de Deus? Com o próprio Jesus Cristo. A Bíblia conta que quando Jesus se batizou, que João Batista estava pregando o arrependimento, e Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele se batizou, ele passou pelas águas. E conta a Bíblia nos evangelhos de Mateus, Marcos, e acho que Lucas também, que quando Jesus se batizou no Rio Jordão, o céu se abriu. Desceu o Espírito Santo na forma de pomba, pairou sobre Jesus, e se ouviu uma voz do céu dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer." Não sei se o céu se abriu. Certa vez eu estava lendo a Bíblia com o meu filho, a gente estava discutindo, será que foi as nuvens que se abriram? Será que foi o céu mesmo, o azul do céu que rasgou? Eu não sei, mas diz que o céu se abriu e a voz veio dos céus, dizendo quem Jesus era. "Este é o meu filho, em quem tenho prazer." E aí, meus irmãos, se você vê logo na sequência, Jesus foi conduzido ao deserto e ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Ficou em jejum e oração no deserto, e Satanás veio tentar Jesus. Como foi que Satanás tentou Jesus? Ele começou dizendo: "Se tu és o filho de Deus", se tu és, começou a colocar em dúvida, ó. Será que tu é mesmo filho de Deus? Mesma estratégia que foi usada aqui no livro de Daniel. E o diabo disse: "Se tu és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pão." Depois o diabo levou Jesus para o lugar mais alto do templo e disse: "Se tu és o filho de Deus", de novo, tentando colocar em dúvida, em xeque, a identidade de quem era, de que Deus tinha acabado de afirmar. Se Deus, se você crê no Senhor Jesus, se você o recebe no seu coração, se você teve os seus pecados perdoados, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus. E a Bíblia diz que nós recebemos uma garantia de que somos filhos, que é o Espírito Santo. Mas o diabo vai jogar na tua mente que tu não é filho. Vai jogar outras informações na tua mente, então você não é filho, que você não é filha. Essa é uma estratégia do maligno que nós podemos ver em Daniel capítulo 1, em Mateus capítulo 4 e em outras partes da Bíblia. Por fim, o Satanás falou para Jesus: "Se prostrado me adorares", né? Mostrou a glória do mundo, né? Mostrou poder, dinheiro, riquezas. Pediu a Jesus que, se ele prostrado adorasse o diabo, ele ia ter todas aquelas riquezas. E Jesus disse: "Arreda-te daqui, Satanás." Mas voltando aqui à história de Daniel, capítulo 1, eles tiveram seus nomes mudados. Estou gravando. Eles tiveram seus nomes mudados, porém,
Daniel e os seus amigos disseram que não iam se contaminar com os manjares da Babilônia, que eles não iam comer as comidas do rei. E aqui nesse contexto, né, a referência aqui da Babilônia, o local do pecado, o local da idolatria, o local de tantos deuses, do politeísmo, o local de desobediência, de rebelião contra Deus, esses jovens disseram que não iam se contaminar. É possível hoje a gente viver no mundo de hoje, um mundo tão louco, um mundo no qual os valores de família, os valores cristãos estão tão em baixa? É possível a gente viver neste mundo sem nos contaminarmos? É possível? E os exemplos bíblicos nos mostram que sim, é possível. E Daniel nos mostra que sim, é possível. É possível viver em santidade a Deus nesse mundo tão tenebroso? É possível? Como é que eu faço? Começa com essa mesma decisão de Daniel de não se contaminar. E o capacho lá do rei disse: Daniel, eu não posso fazer isso, eu não posso deixar você sem comer as iguarias do rei, sem beber do vinho do rei, porque você vai ficar fraco. E se você se apresentar fraco diante do rei, com uma aparência ruim, pálido, eu tenho medo de o rei cortar minha cabeça fora, porque eu estou incumbido de alimentar vocês com as finas iguarias, de vocês se apresentarem em boas condições, tinham que ser jovens bonitos, de boa aparência. E aí Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, propuseram para ele, né, e disseram: vamos fazer um teste? Vamos ficar 10 dias. Nós só vamos comer verduras e legumes. E nós não vamos... Vocês imaginem a dificuldade, tendo à disposição tudo do bom e do melhor, comida de rei, bebida de rei. Mas esses jovens se agarraram fielmente a Deus e disseram: nós não vamos nos contaminar. E eles propuseram esse teste de 10 dias. E assim se fez. O servo do rei passou 10 dias dando das finas iguarias do vinho do rei para os outros jovens, e para eles 4 deu somente verduras e legumes. E o que aconteceu 10 dias depois? A gente imaginaria que eles iam ficar fracos, que eles iam ficar... Mas não é o alimento, né? Não é só o alimento físico, material que nos fortalece. O próprio Jesus, ao ser tentado pelo diabo também, diz a Bíblia lá em Mateus 4, que Jesus foi tentado pelo diabo. O diabo se aproveitou quando Jesus teve fome e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus com fome, né? O diabo tenta... Qual é a tua fome? O diabo tenta quando você está com fome ali. Ele junta, como se diz aqui, né? Ele junta a fome com a vontade de comer. E Jesus não aceitou a afirmação do diabo, né? Não transformou as pedras em pão e disse: porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, não é somente o pão físico que me alimenta, é o pão espiritual também. Então eu faço a minha oração, na hora da oração do Pai Nosso, por exemplo: Pai nosso que estás no céu, perdoa as nossas dívidas, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui pode se referir ao pão espiritual ou ao pão. A gente agradece aí pelos dois, né? A gente lê a Bíblia, tira um tempo de oração para ter esse pão espiritual. Esse pão também foi representado por Deus como um maná que caía do céu quando o povo estava no deserto, atravessando o deserto para chegar à terra prometida. Então existe o pão da terra e existe um pão que desce do céu, um pão espiritual, um pão que é a presença de Deus. E esse pão, no final de 10 dias desses jovens, voltando aqui à história de Daniel, comendo legumes, este pão é espiritual, porque eles só estavam comendo verduras e legumes. Depois dos 10 dias, esses jovens estavam com uma melhor aparência do que os outros jovens. Como isso é possível? É Deus quem nos fortalece. Como é que é possível eu estar em jejum, eu fazer um jejum e eu estar com a aparência melhor e mais fortalecido do que quem está comendo de tudo? Foi o que eles fizeram aqui, um jejum parcial, né, de alimentos. Ainda que muitos digam que jejum é não comer de jeito nenhum, né? Mas tem também esse jejum parcial, né, que você tira alimentos, iguarias, coisas que você gosta, sacrificando para Deus. Foi o que eles fizeram. E aí depois desses 10 dias, diz a Bíblia que eles só ficaram comendo verduras e legumes em todo esse tempo. Essa preparação, esse curso, eu vou chamar assim, durou 3 anos. E depois desses 3 anos, diz a palavra que tudo que o rei ia conversar com eles, eles tinham 10 vezes mais sabedoria. Em tudo, em todo assunto, eles tinham muita sabedoria, muita inteligência. Tudo que o rei ia conversar com seus magos, com seus encantadores, eles tinham 10 vezes mais sabedoria. E aqui a gente aprende que o alimento da terra só alimenta o nosso corpo. Mas o alimento que vem do alto, ele alimenta o nosso corpo e ele nos dá sabedoria. Sabedoria. Foi o que esses jovens tiveram. Quem concedeu essa sabedoria a eles? Foi o próprio Deus. E eu vou ler aqui um versículo 17, que diz aqui que Daniel, dentro do plano e do propósito de Deus, recebeu uma coisa a mais. Olha o que diz o versículo 17 do capítulo 1 de Daniel. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu. Quem te dá, quem nos dá tudo, quem nos concede essa graça é Deus. Tudo que eu conquisto aqui, tudo que acontece de bom na minha vida, se algo de bom habita em mim, não é por mérito meu, é por causa de Deus. E diz a Bíblia que a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Não é glória a mim, glória a eu, Emanuel. Eu não estou aqui por causa de mim, eu não estou falando aqui de mim. Eu estou falando aqui desse Deus tão tremendo. Às vezes você vê as pessoas orgulhosas, se ensoberbecendo por um dom, por alguma fala, por alguma coisa, pela inteligência. Ei, diz aqui que Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Tudo vem de Deus e na hora que Ele não quiser mais, tudo isso vai expirar na nossa vida. Aos 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência. Mas a Daniel, olha só, aos 4 jovens, Deus deu
muita inteligência, conhecimento, sabedoria de tudo. Talvez essa sabedoria tenha se aproximado da sabedoria que Deus deu a Salomão. Mas a Daniel, aos 4 ele deu inteligência e sabedoria, mas a Daniel, somente a Daniel, deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então aqui conta que Deus deu a Daniel, dentro do propósito que ele tinha para a vida de Daniel, inteligência para, não é uma inteligência geral aqui, é uma inteligência específica para visões e sonhos. E Daniel foi muito usado por Deus nas visões que ele teve, interpretando sonhos. Porque esse foi o propósito de Deus para a vida dele. Porque aqui eu tenho tantos sonhos e não sei o que significam, não tenho a menor noção, ou nem sei se significam alguma coisa, porque esse dom não foi concedido a mim, mas ele é concedido até hoje a muitas pessoas. E Deus nos concede os dons a cada um de nós, segundo o propósito que Ele tem na vida de cada um de nós. Quais são os teus dons? O que você sabe fazer de melhor? O que você faz com muita facilidade e ama fazer? É aí que Deus quer te usar. Que você possa doar o seu tempo e os seus dons para o Deus que te deu esses dons. É tudo por Ele, é tudo para a glória dEle. Grande abraço, que Deus te abençoe imensamente. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.